Tem gente que, mesmo sem ter a intenção real de te machucar, vai fazer isso. Tem gente que não vai ter responsabilidade afetiva e vai pensar apenas no próprio bem-estar. Tem gente que vai entrar e sair da sua vida e depois vai aparecer novamente, sem nem se preocupar de que forma isso pode te afetar. E diante de todas as situações desafiadoras que você já pode ter passado, você pode ir desacreditando de viver um relacionamento saudável. Você pode começar a não acreditar mais nos homens, não acreditar mais nas mulheres. Você pode desistir do amor. Porque talvez durante muito tempo você pode ter entregado o seu coração para quem não soube te valorizar. E por mais que seja difícil de ouvir isso, a verdade é que você pode ter contribuído para que essa pessoa te machucasse. E de que forma você pode ter feito isso? Dando abertura para que essa pessoa entrasse e saísse da sua vida a hora que bem entendesse, aceitando desrespeito, abrindo mão de quem se é, se doando demais enquanto recebia pouco, acreditando em 1001 promessas sem ter uma atitude prática do outro lado, continuando em um ambiente onde talvez você não estava sendo respeitado ou respeitada pela pessoa. Por isso, nesse vídeo vamos refletir a respeito de alguns tópicos que vão te ajudar a não deixar essa pessoa te machucar novamente. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Um dos aspectos mais importantes se você de fato não quer continuar sendo machucado ou machucada pela mesma pessoa é que você precisa agir também pela sua razão e não apenas pelos seus sentimentos, não apenas por aquilo que você queria que acontecesse. Porque às vezes a gente tem determinadas expectativas, tem determinadas vontades, mas na prática aquilo não tem estrutura. Então a gente precisa levar em consideração também a nossa razão, além do sentimento. Então, às vezes, a pessoa já te deu 1001 motivos para você não confiar nela. Mas você continua acreditando naquilo que a pessoa está te dizendo, mesmo sem você ver uma atitude prática. Então, chegou o momento de começar a olhar para a atitude da pessoa e não apenas para aquilo que a outra pessoa fala, e não apenas para aquilo que você gostaria que acontecesse. Os seus sentimentos, eles são importantes e são válidos. Mas não é baseado ou baseada apenas nos sentimentos que você deve tomar as suas atitudes. Então, compreenda que às vezes vai ser doloroso abrir mão dessa pessoa, mas às vezes vai ser necessário. A médio e longo prazo será melhor para você do que permanecer perto dessa pessoa. Talvez hoje você já tenha tudo o que precisa para saber que essa pessoa ela não é para você. Mas você ainda está resistindo a essa mudança. E essa resistência ela vai te gerar sofrimento. Porque chega um momento na nossa vida que algumas pessoas não devem continuar nela. E se a gente insiste, se a gente quer relutar, se a gente quer a todo custo manter determinadas pessoas na nossa vida, a gente vai sofrer. Então comece a perceber que às vezes você vai precisar agir de uma maneira diferente da qual você gostaria de agir, porque você sabe que aquilo vai ser o melhor para você. Porque você sabe que aquele relacionamento só está te desgastando. Que aquela pessoa às vezes só está ali para te usar. E se você permitir, é exatamente isso que ela vai fazer. E como você deixa de permitir isso, em alguns casos, é cortando totalmente a relação com a pessoa. E se não for possível, de fato, cortar a relação porque tem a existência de filhos ou de repente trabalham no mesmo ambiente, qual é o mínimo que você pode ter de contato com essa pessoa? Não fica alimentando, não fica buscando saber. Não fica dando brecha para que essa pessoa ela se infiltre novamente na sua vida. Para que essa pessoa ela roube o teu tempo. Porque o nosso tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E ele não deve ser desperdiçado com alguém que não está de fato
disponível para viver uma vida ao nosso lado. Um outro aspecto que é importante que você observe é que se você já deu diversas chances para a pessoa mudar e a pessoa não mudou, provavelmente ela não vai mudar mesmo. E é bem provável que a pessoa não mude também porque ela não sentiu a consequência do ato dela, as consequências daquilo que ela fez. Existiu simplesmente um acolhimento da pessoa, um perdoar daquela pessoa, mas a pessoa ela não sofreu a consequência. E na nossa vida, muitas vezes a gente aprende depois que a gente passa por determinadas consequências dos nossos atos. Então, se a pessoa não sentiu as consequências reais do ato ou dos atos que cometeu, e ainda por cima, se essa pessoa ela não te valorizar, não fica arrumando desculpas para manter essa pessoa na sua vida. Porque ela já te deu as respostas que você precisava. Às vezes você fica buscando uma resposta, querendo entender, querendo saber o que fazer, mas em alguns casos você já recebeu a resposta e a resposta é: aqui não é mais o seu lugar. Talvez as atitudes dessa pessoa já tenham te mostrado que ela não está pronta para viver um relacionamento saudável ao seu lado. E aí às vezes você fica inventando um monte de desculpas para manter essa pessoa na sua vida. Mas se você já buscou ajustar a dinâmica do relacionamento, já aplicou consequências aos atos que a pessoa pode ter cometido, e ainda assim ela insiste em sempre cair no mesmo erro, ou em sempre te desvalorizar, te desrespeitar, o que você vai continuar fazendo aí? Que provas mais você quer de que esse ambiente, de que esse relacionamento não é mais para você? Se a outra pessoa não estiver disposta, você pode fazer tudo para manter o relacionamento. Você pode se trabalhar, você pode buscar por autoconhecimento, você pode se tornar a sua melhor versão. E essa pessoa ela não vai reconhecer. E essa pessoa ela não vai se transformar também. Porque existem, de fato, muitos casos onde você se transforma, a pessoa se inspira pela sua transformação e ela se transforma também. Vocês passam a construir um relacionamento saudável. Mas existem também diversos casos onde a pessoa ela não vai estar disposta, não vai estar disponível. E você vai precisar decidir se você vai passar uma vida inteira vivendo um relacionamento miserável, ou se você vai começar a olhar para você com amor próprio e vai tomar uma decisão que esteja de fato alinhada com a vida que você quer viver. É extremamente importante que você não pense no tanto que você já pode ter investido nessa pessoa, mas sim que você pense na oportunidade que você tem de se transformar, de se curar e de construir um relacionamento saudável ao lado de alguém que está disponível, ao lado de alguém que realmente está disposto a construir uma vida ao seu lado. Não importa quanto tempo você já passou nesse relacionamento, se você já buscou ajustar a dinâmica, se você já buscou uma ajuda profissional e nada mudou, deixa para trás o tempo que você já investiu. Porque grandes chances são de que se você continuar investindo o seu tempo aí, você, na verdade, só vai estar desperdiçando o tempo da sua vida. Não passa uma vida inteira esperando uma mudança que já deveria ter acontecido. É extremamente importante que você comece a trabalhar a sua autoestima e que você pratique a solitude. É muito comum que pessoas que se permitem sempre serem machucadas pela mesma pessoa, que elas tenham uma tendência maior à dependência emocional, que elas tenham normalmente uma baixa autoestima, que elas não reconheçam o próprio valor. Então começa a trabalhar a sua autoestima, começa a desenvolver o amor próprio. Abre espaço para ter momentos só com você. Procura se sentir bem na sua própria companhia. Seja uma companhia agradável para você. Porque tudo isso vai te permitir não se envolver mais com alguém que às vezes está na tua vida só para te usar, só para usufruir daquilo que você tem de bom, mas que não quer agregar à sua vida também. É muito bom a gente se relacionar, é muito bom a gente estar em contato com as outras pessoas, mas também é muito bom a gente conseguir sair sozinho ou sozinha e se divertir na própria companhia. É muito bom a gente conseguir ficar
simplesmente sentado em uma cadeira ou no sofá, na cama, sem fazer nada e não se sentir desconfortável com isso. E não buscar o tempo todo distrações. É muito importante também que você procure entender por que você deixou essa pessoa ocupar tanto espaço no seu coração. Essa pessoa realmente se entregou dentro do relacionamento ou essa pessoa só te confundiu? Ou essa pessoa só trouxe caos para sua vida? Ela te ajudou a ter mais paz? Ou ela te ajudou a ter mais confusão, mais instabilidade? Às vezes a gente pode fantasiar demais. Às vezes a gente pode pensar que alguém é a pessoa certa pra gente. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa era a pessoa certa apenas na nossa imaginação. Porque na vida real isso não se comprovou, não se mostrou como algo verdadeiro. Logo, ficou apenas no mundo das ideias. Se a gente fantasia algo, mas isso nunca se torna real, mesmo que a gente tenha se dedicado, mesmo que a gente tenha feito a nossa parte, o que será que isso representa? O que será que isso significa? Será que significa que realmente aquela era a pessoa certa? Ou será que significa que a gente precisava olhar algo dentro da gente e aquela pessoa, ela veio nos mostrar isso? Às vezes a pessoa veio nos mostrar que a gente não deve mais tolerar desrespeito. E ela entrou na nossa vida para nos desrespeitar. Para que a gente olhasse e dissesse, opa, peraí, por que eu estou tolerando isso? Por que eu estou aceitando isso? E a pessoa vem, ela nos mostra isso e a gente precisa se curar para que, se curando, a gente atraia uma pessoa diferente. E para a gente atrair uma pessoa semelhante, que a gente reconheça e não se permita mais estar ao lado de uma pessoa assim. E não é porque essa pessoa é um vilão ou porque é uma pessoa maldosa, mas é uma pessoa também que está no processo dela. E ela veio como um professor na nossa vida. Veio nos ensinar. Para pensar no seu antigo relacionamento ou nesse relacionamento que talvez você esteja tendo agora. O que tanto essa pessoa faz que pode te machucar? Que pode te ferir tanto? E começa a perceber como você pode fazer para que isso não te afete mais. E percebe se você já não está vivendo isso há um bom tempo. Porque muitas vezes você está repetindo um padrão e você nem percebe. Você está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa porque você ainda não curou aquilo que de fato é a causa. E às vezes você olha apenas para a aparência, mas você ainda não está reconhecendo a causa. E enquanto você não reconhecer a causa, fica muito difícil de você conseguir se curar e se libertar de relacionamentos destrutivos. Tem pessoas que vão passar uma vida inteira vivendo relacionamentos destrutivos e não vão conseguir reconhecer o que precisam curar em si para parar de atrair esse tipo de pessoa, para quebrar esse ciclo. E se nesse processo você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!